Bom dia aí, pessoal do segundo ano. Bom dia para as turmas da manhã. Boa tarde para as turmas da tarde. Essa aula vai servir para os dois turnos. Temos aí um conteúdo novo, que se inicia o estudo da calorimetria. Hoje nós vamos estudar a propagação, ou pode ser chamado também de transmissão de calor. Pode ser chamado das duas formas. Aqui se inicia o estudo da calorimetria. Então nós vamos entender como o calor ele vai se orientar de uma região para outra, de acordo também com o meio de propagação. Tá bom? Antes vamos dar aqui uma revisada nos conceitos que já tínhamos estudado, a respeito da definição de calor e temperatura. O calor nós consideramos como uma energia em trânsito. Então a definição, como diz ali, é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão, exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Então o calor ele vai ter uma orientação natural sempre do corpo ou sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Já a temperatura, a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema ou de um corpo. Então é importante a gente ver aí essa diferença entre esses dois conceitos. Aqui nós vamos tratar mais do que do calor. Esse é o nosso principal objeto de estudo na calorimetria. É claro que não vamos esquecer da influência da temperatura, tá certo? Então vamos entender aqui primeiro como é que se mede, como a gente define aí a unidade de medida do calor. Tratando-se de uma energia, então no sistema internacional o calor é medido em joule. Como vocês podem ver aqui, joule representado pela letra J. Só que comumente nós utilizamos outra unidade de medida de energia, que é a caloria. A caloria você encontra muito em embalagem de alimento, que vem mostrando ali o valor energético daquele alimento. Ali está medindo a quantidade de energia do alimento, que eles medem muito em quilocaloria. Então aqui eu tenho uma relação de conversão de caloria para joule, porque podemos trabalhar com essas duas unidades. Uma caloria equivale aqui a 4,2 joules. Então nós podemos tanto medir o calor em joule como em caloria. Tá bom? Vamos lá. Então entender bem do que se trata da caloria, já que usamos mais ela no cotidiano. Eu não sei se vocês já viram alguma embalagenzinha medido em quilojoule, a energia, por exemplo, de um pedacinho de rapadura. Normalmente está lá em caloria. Então a caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal, a nível do mar, para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, vai ter um aumento de 1 grau Celsius aí dessa temperatura desse grama de água. As unidades que nós usamos aí, no caso a caloria, nem sempre é satisfatória para medir a quantidade de calor que foi absorvida ou cedida por um sistema, nem também para determinar a quantidade de energia que tem naquele alimento. Então, normalmente o pessoal usa um múltiplo da caloria, que é o quilocaloria. Está aqui embaixo, 1 kcal. No caso é 1 quilocaloria. Esse quilo aqui, ele vale 1000 e podemos representar, para ficar mais fácil o cálculo, em potência de 10, vale 10 a terceira. Tá bom? Então, isso aqui só para adiantar do que se trata o objeto de estudo da calorimetria, o calor, uma energia em trânsito, e quando for necessário o cálculo, nós vamos fazer uso dessas transformações. Então, vamos lá. Para os processos de propagação ou transmissão de calor. O que nós vamos estudar? São 3 formas de transmissão ou propagação de calor: a condução, a convecção
e a irradiação, ou pode ser chamada também de radiação térmica, que um corpo ou um sistema pode apresentar. Cada uma dessas vai apresentar umas características bem distintas. Vamos começar aqui com a condução térmica. Dá uma olhada aqui nesse sistema, olha só. As moléculas bem de boa aqui. Aumentou a temperatura, ó. Opa, rapidamente essa energia flui de uma região para outra dessa barra metálica e você consegue observar o aumento da agitação das moléculas. Então você vai ter um aumento da temperatura. Chamamos de condução térmica o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de uma partícula para outra partícula em um meio. No caso da condução térmica, esse meio vai ser o quê? Um sólido. Nesse caso aqui eu tenho uma barra metálica. É bem fácil perceber isso. Você pega uma faca na extremidade dela e a outra extremidade você bota na chama de um fogão, né? Como eu tenho aqui, rapidinho você percebe o aquecimento dessa barra. Não é isso? Como você pode ver aqui nessa animação. Então rapidinho você sente. Por quê? Porque essa energia vai passando de molécula a molécula e chega até o outro lado. Mas se eu usar, por exemplo, uma régua aqui, ó. Essa régua ela é de acrílico. Será que o efeito seria o mesmo? Aqui não, né? O acrílico ele é caracterizado como um isolante térmico. Aí nós vamos dividir bem as substâncias em boas condutoras de calor e isolante térmicos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Olha só. No caso dos condutores térmicos, são materiais nos quais o processo de condução do calor é acentuado. Você observa ele ocorrer rapidamente. Eu tenho como exemplo aqui os metais. Pode olhar aqui, ó, sobre esse fogão, eu tenho aqui uma panela de cobre, né, uma panela de alumínio. As grades aqui do fogão são feitas de ferro. Por quê? Porque são bons condutores de calor. Na maioria dos metais, todos eles são bons condutores de calor. Só que mesmo assim você pode diferenciar entre eles quem é melhor que o outro. Por exemplo, o cobre aqui, ele tem uma condutividade térmica maior que o alumínio. Daqui a pouco eu vou mostrar isso de forma matemática. Por que isso? Certo? Então, ele tem, as moléculas aqui, né, transferem essa energia mais rápido do que no alumínio ou do que no ferro. Então, até entre os condutores térmicos, eu tenho os que se destacam mais que os outros. Já os isolantes térmicos é bem fácil, né? Ó, réguazinha aqui de acrílico, né? É um isolante térmico, não é isso? Porque facilita, não é? A gente manusear aí, por exemplo, vai mexer aquela canjica, né? Ninguém vai mexer lá com uma colherzona de metal. Vai pegar o quê? Uma colher dessa que está aqui na imagem, uma colher de madeira, dá aquela mexida ali na canjica e não se queima. Porque a madeira é um isolante térmico. Como funciona então, né? Esses materiais? Eles são isolantes térmicos porque eles dificultam essa movimentação, essa transferência de energia de molécula a molécula. A grande diferença é que eles não têm, né, elétrons livres, que são partículas que ficam ali fugindo da estrutura atômica e transferindo mais rápido aí essa informação. Então você tem tanto a energia transferida aí, né, a partir do movimento dessas partículas sendo observada nos metais e também aqui nos isolantes térmicos. Só que nos isolantes térmicos é bem mais lento esse processo. Demora bastante para aquecer uma colher de madeira, né? Por isso que a madeira é usada aí para isolar, por exemplo, na construção civil, né? Na construção de imóveis aí, você tem aí, usa uma madeira no guarda-roupa, justamente para ser um bom isolante térmico. Quando você quer facilitar essa troca de calor, você usa aí um metal para fazer essa condutividade térmica. Por exemplo, em circuitos elétricos de computadores, na placa-mãe ali, no processador, você precisa usar metal. Né? Normalmente os dissipadores de calor são de alumínio ou de cobre, porque facilitam essa transferência de calor. E aí vai
manter a temperatura do processador, por exemplo, mais estável. Vamos seguir adiante aí, saindo de condutores e isolantes. Agora chegou para falar um pouco mais de matemática, não é isso? Ninguém podia ficar aí só na conversa. No caso, eu tenho aqui para vocês a lei de Fourier-Fourier, né? Essa lei determina justamente o fluxo de calor que atravessa um determinado corpo, né? O Joseph Fourier, né, através de experimentos, conseguiu observar que a temperatura varia linearmente por toda a barra de metal que foi ali aquecida. Ou seja, há uma extremidade de uma extremidade à outra. Sendo assim, o fluxo de calor, que é representado aqui por essa letrazinha estranha aqui, o φ, através da barra, é proporcional à área de seção A da barra e a diferença de temperatura ΔT. Não é isso? Que você vai observar aí entre as extremidades. Professor, mas é difícil perceber isso. Rapaz, será que é difícil mesmo? Observa bem, deixa eu aumentar aqui a minha imagem. Tá aqui, ó, pronto. Agora eu fiquei grandão aqui. Olha só, você vai pegar aqui a pontinha do dedo. Tá aqui, deixa eu girar aqui essa câmera. Pronto, tá aqui. Com a ponta do dedo, toca aqui, ó. Toquei aqui, no caso, é um quadro de vidro. Eu não sinto tanto aí a variação dessa temperatura. Aumenta a área de contato agora, cara. Pode fazer isso na parede aí, também funciona. Ó. Aumenta a área de contato. Pô, botei a mão toda aqui, ó. No caso, com a mão toda eu percebi que ela está fria. Por quê? Porque eu aumentei a minha área de contato. No que eu aumentei a área de contato, o fluxo de calor foi maior. É isso aí que acontece. Tá vendo? Deixa eu agora funcionar de novo aqui a câmera e ficar pequenininho novamente aqui. Pronto. Tá aqui. E aqui, para não atrapalhar, eu vou ficar agora desse lado, certo? Pronto. Então, voltando aí para a apresentação. No caso, o Fourier percebeu isso, né, de forma matemática, que esse fluxo de calor, ele se dava maior de acordo com quanto maior a área de contato. Então, maior a área de contato, maior vai ser a transferência de calor por condução. E quanto maior fosse também a variação de temperatura. Por isso que aí eu tenho aqui, ó, é diretamente proporcional, esse fluxo de calor aqui, é diretamente proporcional à área, olha aqui do metal, né? E a diferença de temperatura. Então, maior vai ser o fluxo. E ele percebeu que o fluxo diminuía quando você aumentava o comprimento dessa barra. Por isso que às vezes você chega numa casa antiga, as paredes são bem espessas, são bem largas. Para quê? Para diminuir esse fluxo de calor, essa troca de calor por condução com o meio externo. Então ela se torna ali mais isolante. Tá vendo? Hoje a gente tem materiais mais modernos que pode fazer esse isolamento de uma melhor forma. Não precisa a parede ser tão espessa como era antigamente. Tá bom? Então a gente pode concluir o quê? Olha essa equaçãozinha aqui de baixo. Ó, o fluxo de calor é igual a K vezes A. A é a área de contato, ó. Lembra da mão aqui. Que multiplica a variação de temperatura dividido pelo comprimento ou espessura desse corpo. Tá certo? Mas, professor, e quem é então esse K? Esse K aqui é a constante de condutividade ou condutibilidade térmica que esse material pode apresentar. Quanto maior o valor desse K, melhor condutor de calor vai ser esse material. Tá bom? E aí, para encerrar, eu vou falar agora dessa primeira expressão aqui, ó, que nós podemos também utilizar. Ela fala o quê? Que o fluxo de calor é igual à quantidade de calor que atravessa uma determinada região por unidade de tempo. É tanto que a unidade de medida do fluxo de calor no sistema internacional é o joule por segundo, mas nós também podemos calcular em caloria por segundo. Tá legal? Vamos prosseguir aqui
com a aula. Pegar agora aqui um exemplozinho matemático, ninguém pode viver sem fazer conta, né? Senão ia virar professor de filosofia, não era de física, só mais na conversa. Vamos lá. Então, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor? Olha só, diazinho tão frio agora, né? De um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Isso é a espessura do cobertor, ó, um cobertorzão, né? Tá aqui, 12,5 centímetros, ó. É um cobertor bem espesso aqui, para você ter noção. A espessura desse cobertor. Cobertor bem isolante. Durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente, cara, região muito fria, 0 graus Celsius, né? O que nós conhecemos aqui, que o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,00008 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Como a gente vai resolver isso? Vamos lá. Primeiro, ó, eu tenho aqui o cobertor. A área desse cobertor aqui é 1 metro quadrado, foi o que ele usou como referência. Então você pode pegar o cobertor aí da sua casa e calcular o valor aproximado, tá certo? É claro, depende do material que é feito o cobertor. Se ele for fininho, só algodão, é de um jeito. Mas se for aquele cobertorzão grossão, né, de flanela, aí, que é bem isolantezinho e tal, você pode usar aqui esse valor aproximadamente. Então, o fluxo de calor vai estar atravessando o quê? Esse cobertor. Eu peguei aqui uma área de 1 metro quadrado, não é isso? O que eu tenho a respeito desse cobertor? K, 0,008 aí, não é isso? A área desse cobertor, 1 metro quadrado, como a unidade aqui do K está em caloria por segundo centímetro grau Celsius, então eu já estou transformando aqui, ó, 1 metro quadrado em centímetro quadrado. É fácil, só é multiplicar por 10.000. Acabou. Aqui eu botei em potência de 10 para ficar mais fácil, fica 10 elevado à quarta. A variação de temperatura é fácil, ó, 33 menos 0. Então vai dar 33. O comprimento aqui, ou espessura desse cobertor, 2,5 centímetros. E o tempo que vai ficar embaixo desse cobertor aí é 1 hora ou 3.600 segundos. Como o K está aqui em segundos, ó, transformei também. 1 hora, 3.600 segundos. Tá bom? Vamos agora para as contas, ó. Vou usar aquela segunda equação, né, que estava lá apresentado no slide anterior. A lei de Fourier. Fluxo de calor é igual a K vezes A vezes ΔT sobre L. Então, só fiz aqui, ó, substituir. K, 0,00008 vezes a área 10 à quarta, vezes aqui a variação de temperatura, que é 33 graus Celsius, dividido pela espessura do cobertor. Aqui, ó, claro, não ia botar em detalhe as continhas. Então, fiz aqui as continhas lá com a calculadora, pá, deu aqui, ó, multipliquei tudo isso aqui, dividi por 2,5, então vai dar 10,56 calorias por segundo. Esse é o fluxo de calor, tá certo? Que atravessa esse cobertor para cada segundo. Ou seja, para cada 1 segundo, fica nessa situação, passa 10,56 calorias. Agora vamos ver para 1 hora que está embaixo do cobertor. Aí eu vou usar aquela outra equação. Ó, fluxo de calor é igual a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Por favor, pelo amor de Deus, não vá confundir. Esse T minúsculo é tempo. O T maiúsculo aqui é temperatura. Tá bom? Então, ó, tá aqui dividindo, passei lá multiplicando, então a quantidade de calor, fluxo de calor que multiplica o intervalo de tempo. Então, só fazer aqui o produto, deu aqui 38.016 calorias em 1 hora. Essa é a quantidade de calor que vai atravessar esse cobertor em 1 hora que você ficar ali embaixo dele dando uma cochilada. É claro, nessa condição de 0 graus Celsius, aí a temperatura, né? Vamos para outra forma de transmissão de calor. Essa aqui é a chamada convecção térmica.
A convecção térmica é observada nos fluidos. Então, olha só a definição. É um processo de propagação de calor, no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Diferença de densidade. Por isso que o meio é fluido. Eu vou ter como observar essa convecção térmica nos gases e nos líquidos. Olha o exemplo que eu peguei aqui dos líquidos. Ó, você vai ferver água, não é isso? A água aqui na parte superior, ela apresenta uma temperatura inferior, né, do que a água que está aqui embaixo. Porque aqui embaixo está mais próximo à fonte térmica. Então aquece mais e mais rápido, não é isso? Você usa aqui um recipiente metálico para que a transmissão de calor seja rápida. Então você vai ter que aqui embaixo a água fica mais quente. Quando ela aquece, as moléculas dessa água ficam mais afastadas. Então ela se torna menos densa, aí ela vai subir. Quem está em cima ali, aquela água menos quente, as moléculas estão mais próximas, então elas estão mais densas, elas descem. E assim vai ser estabelecida a corrente de convecção térmica, tá certo? Não é só observado essa convecção térmica. Olha aqui alguns exemplos aqui da aplicação da convecção térmica. Eu tenho no interior do refrigerador, né, da geladeira. Congelador, ó, fica na parte superior. Por quê? Porque o ar que está aqui em cima, ele é mais frio. Então ele vai descer e o ar que está aqui embaixo é menos frio, ele sobe, estabelecendo assim uma convecção térmica no interior da geladeira. Por isso que é importante você não encher de obstáculo ali para que ocorra essa convecção térmica. O pessoal bota uns tapetinhos nas grades da geladeira. Sai dessa. Não é necessário. A não ser que sua geladeira não seja convencional, que tem essas geladeiras mais modernas que são chamadas de frost free. Então, elas não precisam tanto dessa convecção térmica, ou essa convecção térmica ocorre lá atrás da bandeja que fica ali de vidro ou acrílico, tá certo? Outro local onde a gente observa também essa convecção térmica é no movimento de massas de ar. Por exemplo, você vai instalar um ar-condicionado. Por que ele tem que ficar na parte superior? Porque o ar frio que ele libera é mais denso, então ele desce. O ar que está aqui mais próximo à superfície é quente, é menos denso, ele sobe. E aí você estabelece uma corrente de convecção e consegue refrigerar o ambiente mais rápido. Por isso que o ar-condicionado fica lá em cima. Se fosse um aquecedor, teria que ficar o quê? Embaixo. Para que o ar quente subisse, o ar que está mais alto, frio, descesse, e aí você estabelecia essa corrente de convecção. Tá bom? Vamos ver onde mais a gente utiliza essas correntes de convecção. Nós temos aqui, né, as brisas marítimas e terrestres que são observadas em algumas regiões litorâneas, né? Por exemplo, aqui na nossa região Nordeste, o vento sopra de forma constante. Então, depende de outros fatores também. Mas como é que vai funcionar? Durante o dia, ó, a brisa ela vai ocorrer, não é? Do mar para a praia, tá certo? Por quê? Vamos pensar um pouquinho aqui. Durante o dia você vai lá na praia, assim, vamos pegar uma hora boa no verão, 11 da manhã, tá quente de lascar. Você bota o pé sem chinela na areia, queima os pés, sai assando. Aí tu corre, bota o pé lá na água da praia, a água chega a tá friazinha, legal, não é? Por que a areia está mais quente do que a água do mar? A areia da praia, ela aquece mais rápido. Existe uma característica dela chamada de calor específico, né, que faz com que ela aqueça rápido e esfrie rápido. Ou seja, a areia é melhor condutora de calor do que a água do mar. Já a água do mar demora para aquecer, também demora para esfriar. Aí o que acontece? O ar aqui próximo da areia está mais quente, não é isso?
Lá no mar, você vai ter o quê? Que vai estar um pouco mais frio. Então, a corrente de convecção vai fazer o quê? Com que jogue o vento, ou essa brisa, né, do mar para a praia, devido a essa diferença de temperatura. Já à noite é o contrário. Você vai à noite na praia, tá de boa ali, ó. Areia bem friazinha, é bom até de pisar. E a água vai estar o quê? Um pouco mais morna. Por quê? Porque ela recebeu energia durante todo o dia. Ela não é uma boa condutora de calor, então ela absorve, absorve, absorve e demora, né, para liberar essa energia. Então, a temperatura da areia, não é isso? Está mais fria do que a temperatura aqui do mar. Então, a orientação da brisa vai ser o quê? Da praia para o mar. E aí estabelece essa convecção térmica. Vamos seguir aqui? Saindo aí da convecção térmica, né? Temos aqui mais uma aplicação que é um processo, né? A gente sai da convecção, ainda tem mais uma aplicação aqui que é justamente o que ocorre porque não é bem observado na nossa região, né? A gente mora em cidade pequena, mas quem mora em metrópoles como São Paulo percebe bem o que acontece lá durante o inverno, que é um fenômeno chamado de inversão térmica. Essa convecção térmica ela é importante para a dispersão de poluentes. Só que o que acontece? Durante o inverno, você vai ter o quê? O ar próximo à superfície, né, próximo ao asfalto aqui, ó, ele vai estar mais frio do que o ar lá mais alto. Então, não vai ter convecção aqui. É difícil você observar essa convecção. E tem um monte de prédio aqui bloqueando esse vento. Então, o que vai acontecer? Ao invés de ter essa dispersão dessas nuvens de poluente emitida aqui por automóvel, né, ônibus, motocicleta e tudo mais, indústria também, essa nuvem de poluentes ela fica presa aqui, ó, devido a essa diferença de temperatura. Olha como mostra aqui, ó, o ar mais frio, o ar menos frio, né, já que é durante o inverno, botei aqui ar quente, né, e aqui o ar está frio. Então, fica limitado aqui, não ocorre a convecção térmica. Então, essa nuvem de poluentes fica próxima à superfície e aí causa o quê? Alguns problemas de alergia, bronquite, asma, né, que fica ali essa nuvem de poluente. Vários problemas respiratórios que o pessoal tem durante o inverno é devido a essa grande massa de poluentes que fica ali próximo à superfície. Tá bom? Agora sim, vamos para outra forma de propagação de calor. A última, a irradiação ou radiação térmica. Essa aqui é uma das mais legais, né? Quem não gosta de ir lá na praia receber aquela energia térmica do Sol? O Sol é a maior fonte de energia térmica que nós temos aqui. Ela libera essa energia através de ondas eletromagnéticas para o nosso planeta. É aí onde entra a irradiação ou radiação térmica. Vamos entender como funciona. É o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo, né, por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como também aí no vácuo. Ou seja, a irradiação térmica ela não precisa de um meio material para se propagar. Ela vai se propagando aí também através do vácuo. Nós podemos perceber a radiação térmica onde? Lâmpada incandescente. Quando você aproxima a mão, está quente, né? O forno da cozinha ali, você está preparando um bolo, né? Bota a mão próxima do forno, já sente aquela energia. Uma fogueira, quando você se aproxima na horizontal, né? Da fogueira aqui, você vai sentir bem essa radiação térmica, certo? Então é a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. E também faz parte do nosso cotidiano. Eu quero me livrar disso aí, por exemplo. Tem algumas alternativas, como por exemplo, pintar sua casa de branco. Vamos entender por quê. Olha só. No caso, essa luz aí, ela vem para o nosso planeta, não é isso?
e ela pode ser refletida. O branco, ele vai refletir essa radiação. Então você pinta de branco aí a sua residência, vai dar já uma condição mais agradável. Lá na Grécia, não, pessoal, eu vejo as fotos, né? Nunca fui lá não, mas você vê a foto, as casinhas tudo pintadinhas de branco. Não é porque eles gostam do branco não, é porque reflete essa radiação. E aí eles vão ter um clima mais agradável dentro de casa, tá certo? Tem um efeito aqui da aplicação da radiação que é bem importante. É o último que eu vou falar. Ah não, tem mais uma aplicação, lembrei. Agora botei também no slide, né? A irradiação térmica, depois tem a outra que é aqueles telhados ecológicos que você pode colocar na sua casa para diminuir essa temperatura. Então, a irradiação térmica, né, você tem aqui com efeito, o tão famoso efeito estufa. Todo mundo fala, mas esquece de explicar o que realmente é esse efeito estufa. Você tem a radiação proveniente do Sol. Tá aqui, ó. Ela vai emitir um monte de radiação. Parte dessa radiação atravessa as camadas aqui da atmosfera, atinge o nosso planeta e ela vai ser absorvida. Outra parte aqui, ó, incide no planeta e é refletida e volta para o espaço sem nenhum problema. E uma terceira parte aqui, ó, essa C, ela incide sobre o nosso planeta, é refletida, mas quando ela chega às camadas aqui atmosféricas, ela é refletida de volta, que é justamente essa radiação infravermelha, o calor, né? Então ela é refletida de volta. Isso aqui é que é o chamado efeito estufa. Ele é extremamente importante para que exista vida no nosso planeta. O pessoal não costuma dizer isso, né? Pois é, só existe vida no nosso planeta devido ao efeito estufa. O problema é o excesso desse efeito estufa, né? O excesso dele seria o quê? Você produz aqui uma nuvem de poluentes, que essa radiação aqui, ao invés de voltar para o espaço, ela volta para o planeta. Então isso já não é um fenômeno mais natural. Já é o quê? Uma influência do ser humano na natureza. Parte da radiação que deveria voltar para o espaço, ela fica presa aqui, próximo à superfície da Terra, e aumenta sim as temperaturas dos oceanos, causando aí diversos problemas aí no nosso meio ambiente. Tá bom? Então isso é o efeito estufa. Quer sentir bem o efeito estufa? É fácil. Você vai num dia de verão e entra dentro de um carro quente, fecha todos os vidros ali, você vai sentir tranquilamente o efeito estufa. Tá bom? Mas por que, Políbio? Olha só. Eu tinha falado o quê? Que quando o corpo ele tem uma cor clara, ele é uma superfície refletora. Ele vai refletir essa radiação. Se for uma superfície escura, ele absorve essa radiação. Aí olha só que interessante. O preto absorve mais, mas ele também radia mais. E o branco reflete mais, mas radia menos. Como é que funciona? Você pega um carro branco e um preto, bota lá no estacionamento exposto ao sol. Quem vai ficar mais quente ali é o preto. Aí você pega os dois rapidinho, bota na sombra. Quem vai esfriar mais rápido? O preto do que o branco, porque o preto ele radia mais energia do que o branco. Estranho, né? Mas é assim que funciona. E aí o efeito também, né, da aplicação que eu disse da irradiação aqui nos telhados. Olha só. Um telhado aqui sem essa proteção Solthermic 5000. O que é isso? É uma proteção, né, para manter a temperatura interna do ambiente mais agradável. Ele vai aqui dar uma pintura com essa substância Solthermic 5000. Não sou patrocinado por eles não, viu? Mas é que eu vi o comercial do produto e vi aí que ele é bem eficiente nessa questão da radiação térmica. Então, se o seu telhado está aqui, ó, colocado essa superfície refletora com Solthermic 5000, ele vai refletir essa radiação, evitando que o galpão aqui, ó, fique com a temperatura elevada. Então, pessoal, tá aí as três formas de propagação do calor com suas devidas aplicações, tá legal? E aí, vou deixar uma lista de exercícios
Não esquece não, tem lá uma lista de exercício só sobre essa parte de transmissão de calor. Tenta fazer. Próxima aula, ao vivo, ó, olho no olho, espero que tenha mais gente na sala para a gente conversar e tirar as dúvidas a respeito da lista de exercício. Valeu!